Bem, vamos orar então mais uma vez. Pai, em nome de Jesus, agradecemos esse tempo agora, Pai. Deus, e louvamos o Teu nome por Tua palavra que será ministrada, e o Senhor usa, Senhor, a minha vida, mas também, Senhor, traz entendimento. Ó Deus, abre nossos ouvidos, mente para entender a Tua palavra no dia de hoje. Abençoa meus irmãos, aqueles também que nos assistem em casa. Traz a Tua vitória, a Tua bênção, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar. Meus irmãos, há uma arma que o inimigo utiliza constantemente em nossa vida. E a gente acaba não prestando atenção, não nos atentando. E nós caímos nela igual patinho. Essa que é a verdade. Realmente trata-se de uma das armas talvez mais poderosas para causar destruição nas nossas vidas. Abra sua Bíblia no 1 Crônicas, capítulo 21. Vamos ler um texto aqui, do versículo 1 ao versículo 7. Você pode me acompanhar? Vai estar na tela também. Então Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a numerar a Israel. E disse Davi a Joabe e aos maiorais do povo: Ide, contai a Israel desde Berseba até Dan, e trazei-me a conta, para que saiba o número deles. Então disse Joabe: o Senhor acrescente ao seu povo 100 vezes tanto como é. Porventura, ó rei, meu senhor, não são todos servos de meu senhor? Por que procura isso, meu senhor? Por que seria isso causa de delito para com Israel? Porém a palavra do rei prevaleceu contra Joabe. Pelo que saiu Joabe e passou por todo o Israel. Então voltou para Jerusalém. E Joabe deu a Davi a soma do número do povo, e era todo o Israel 1.100.000 homens, dos que arrancavam espada, e de Judá 470.000 homens, dos que arrancavam espada. Porém os de Levi e Benjamim não contou entre eles, porque a palavra do rei foi abominável a Joabe. E esse negócio também pareceu mal a quem? Aos olhos de Deus. Vamos todos no versículo 7. E esse negócio... Vamos lá, todos, vamos ler ali todos juntos? E esse negócio também pareceu mal aos olhos de Deus, pelo que feriu Israel. Muito bem. Quero falar nesta noite sobre sabendo decidir. Na verdade, eu tinha dado um outro tema. Tinha dado um tema assim, má decisões. Mas eu falei assim, eu acho que é meio ruim a gente falar um tema no lado negativo, né? Então vamos mudar para o lado positivo. Sabendo decidir. João 10,10 diz que o ladrão vem para roubar, matar e destruir. E Jesus fala: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então é importante que a gente entenda o propósito do inimigo, do diabo, que é de roubar de nós a autoridade que nós temos em Cristo Jesus. E destruir também a nossa vida e a nossa família. É o que acabamos de ver em João 10,10. Ou seja, o diabo quer acabar com você, com a sua família, com os seus negócios. Não tem jeito, é o propósito de vida do diabo, é esse daqui. Agora, nós temos que nos atentar à Bíblia, porque em Efésios diz que a nossa luta não é contra homens, não é contra carne e sangue, não é contra o fator humano, mas sim contra o diabo, sim contra as potestades nos reinos espirituais. Então, a ideia do inimigo, na verdade, é ferir a sua vida, porque você é o homem que Deus criou, ou seja, você é o homem que Deus criou para abençoá-lo. Quando o inimigo, então, de uma maneira geral, ele vem e te atrapalha, você acaba achando que essa dificuldade que você está vivendo é um problema de Deus, e você acaba tendo um conflito com Deus. Nesse texto aqui, nós vemos aqui rei Davi, talvez no seu melhor momento da autoridade e poder dele no seu reinado. Vitória atrás vitória, a maior extensão territorial que ele já aconteceu, toda Israel unificada. E a gente tem que entender que quando nós caminhamos também com Deus, quando nós temos o Senhor Jesus na nossa vida, as vitórias vão chegar em nós, amém? Você crê nisso? Ou seja, o inimigo não tem como nos confrontar. E assim estava Davi, no seu melhor momento de conquista e de reinado.
E é seguro dizer, meus irmãos, que maior é aquele que está no mundo do que aquele que está em... Opa, errei feio aqui, né? Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. É seguro dizer isso para a sua vida? Você entende isso? Amém? Então, se você luta pelo Senhor, não há batalhas que podem te destruir. Se você luta pelo Senhor, não há inimigos que você não possa confrontá-los. Se você luta pelo Senhor, não há tropeço que vai poder te deter. Se você luta pelo Senhor, não há obstáculos que podem te parar, e eu daria um glória a Deus por causa disso. Então, quando o diabo agora vê a situação de Davi, vindo de vitória, ele decide lançar um ataque estratégico muito distinto contra Davi. E nessa estratégia que o diabo toma, veja, não precisar de exército, não precisar nem de armamentos. E esse tipo de estratégia o diabo utiliza também contra a minha vida, contra a sua vida, contra aqueles que são de Jesus. Ou seja, isso é o que o diabo fez contra Davi. A estratégia é a indução a uma má decisão. Vou repetir qual é a estratégia que o diabo usou. A indução a uma má decisão. Essa arma secreta pode nem parecer uma arma, mas ela traz um estrago na nossa vida tremendo. Às vezes a gente acha que repreendemos o espírito de enfermidade, o espírito do diabo, o espírito do adultério, o espírito disso, daquilo, o devorador. Mas deixa eu dizer uma coisa, todos esses são efeitos colaterais pelas más decisões. Ou seja, o inimigo nos provoca para que nós tomemos más decisões na nossa vida, e você pode ter mais dano tomando uma má decisão do que o inferno inteiro lutando contra você. Então, toda a destruição da terra, veja que interessante, e o poderio que o Satanás tem, desde quando fez o homem cair, lá no Éden, foi porque, naquele momento, Adão e Eva tomaram uma má decisão. Davi era um rei com poder, com exército, com fama. De repente, aqui, como vimos o texto, toma uma má decisão. E quando você desobedece a Deus, meu irmão, uma só vez, tudo pode ir por água abaixo. Sansão, por exemplo, o homem mais forte da terra, toma uma má decisão. O que acontece? Fica cego, fica vulnerável. Abraão, grande homem da fé, pai da fé, toma uma má decisão ao se deitar com Agar. O que acontece? Os reflexos nós vemos até o dia de hoje. Arão também tomou uma má decisão a construir um bezerro de ouro. Moisés tomou uma má decisão ao ferir a rocha, ao invés de falar a rocha. Isso lhe custou ele não entrar na terra prometida. O próprio Adão, vamos dizer, o chefe do universo, tinha o domínio das aves, das plantas, perde tudo porque tomou uma má decisão. Então, sabe o que o inimigo faz na nossa vida? Ele se mete num processo para usar a nossa, às vezes, insegurança, usar, às vezes, complexos, traumas, emoções, desilusões, sonhos perdidos. Tudo isso o inimigo vai trabalhando, colocando na nossa vida, até o momento que te empurra para você tomar uma má decisão. Nas igrejas, nós vemos isso com muita facilidade. Pessoas sofrendo, com complexo de pobreza, com dificuldades econômicas, mas o que mais fazem é desperdiçar dinheiro. Pessoas que falam, ou que têm falhado muito nos seus negócios, de repente tem uma oportunidade de fazer um negócio que é errado, cai nesse erro, porque o diabo está empurrando para um perigo, para um abismo. Traumas e abandonos, às vezes, que as pessoas têm, e aí o que acontece? Permanece ainda em relacionamentos abusivos. Homens vivendo com mulheres que faltam com respeito, mulheres vivendo com homens que maltratam. E o diabo faz tudo isso para quê? Para que ele possa manter o poder na sua vida, ele vai te manter no poder da sua vida, vai te escravizando, e o diabo te incita a cometer erros, más decisões, talvez pintando uma imagem de que, isso é bonitinho, vai dar certo, você vai sair bem, vai ter uma vantagem aqui, você tem o direito de fazer isso, você merece isso. Não, é um erro. Dá para entender até aqui, amém? Então o diabo te seduz, prometendo coisas que ele não vai cumprir. Diz que vai ser uma maravilha,
mas acaba chegando e se tornando uma desgraça. Por isso, precisamos colocar certos filtros na nossa vida, para a gente colocar e nos ajudar a tomarmos as decisões corretas. Senão nós estamos praticamente aí à mercê de más decisões com influências que Satanás vai dando na nossa vida de forma estratégica. Amém até aqui? Dá para entender? Muito bem. Primeiro filtro que eu quero falar rapidamente. Antes de você tomar uma decisão, e uma decisão errada, nós precisamos aprender a acender a luz vermelha da consciência. Essa é a primeira coisa. Aprenda a acender a luz vermelha da consciência. Você tem na sua vida uma consciência de Deus. Amém? Tem aí? Que bom. Ou seja, você sabe o que é o certo. Você confia no Senhor. Você confia nessa voz, que é a voz do Espírito Santo que está na sua vida. Então creia, tenha essa consciência, traga de volta essa consciência e acenda uma luz vermelha quando alguma coisa você percebe que não está certo. Segundo filtro, eu vou chamar o filtro de Joabe. Joabe foi aquele que questionou da vida a decisão que ele estava tomando. Ou seja, Deus vai colocar na sua vida pessoas que muitas vezes vão dizer o seguinte: isso é loucura o que você está fazendo. Joabe veio até Davi e disse: ô Davi, o que está acontecendo? Não precisa disso. E olha, Joabe era um general e Davi era o rei. Ou seja, Deus vai colocar pessoas ao seu lado que vão ter tanto de Deus na sua vida que não vão ter medo de falar e desafiar até a sua autoridade. Aprenda, meu irmão, a escutar Joabes. A palavra de Deus diz que na multidão do quê? Dos conselheiros está sabedoria. Se você for numa prisão evangelizar, uma das grandes coisas que você vai ouvir é o seguinte: ai, se eu tivesse ouvido a minha mãe. Ai, se eu tivesse ouvido o meu pai. Ai, se eu tivesse ouvido o meu pastor. Por que eu fui naquela noite, naquele local? Por que isso? Então Deus coloca na nossa vida pessoas que vão nos ajudar. Veja, vão dizer coisas que às vezes não nos agradam, mas no final nós vamos agradecer. Amém? Eu lembro de uma vez que eu estava fazendo um negócio que eu achava que era sensacional. E aí eu fui investindo, e na verdade era um golpe. Aí chegou um momento que eu não tinha nem mais o dinheiro para continuar investindo, e eu confiava que o negócio ia acontecer. Aí, um erro, né? Pedi para um amigo, graças a Deus era um Joabe. E falei assim: meu amigo, você pode me emprestar tantos? E eu sabia que ele tinha. E ele nunca falou não para mim quando era a situação, a gente tinha um bom relacionamento. Aí ele falou assim: amigo, para que você quer? Eu falei: não, para aquele negócio, você sabe, não sei o quê. Ele falou assim para mim, falou assim: olha, eu posso até te emprestar, mas vem aqui. Aí eu fui lá na empresa dele. Aí falou assim: vamos conversar com outro amigo meu. Aí ele me levou no outro amigo, saímos, andamos 1 hora de carro, chegamos no outro amigo lá, e contamos a história para ele. Falei assim: rapaz, eu caí nesse mesmo golpe, desse jeito. Ai meu Deus, que balde de água fria, né, Márcia? Que eu tomei naquele dia lá. Mas um amigo meu me abriu os olhos. Nós precisamos ter amigos Joabes, que mesmo você sem gostar do que você vai ouvir, vão te tirar de de uma arapuca que às vezes o diabo está te levando. Amém? Não tenha medo às vezes o melhor amigo não é aquele que fala as coisas boas, é aquele que fala as coisas verdadeiras. Joabe foi assim com Davi. Terceiro filtro, eu chamo de palavra de Deus. Diga aí, palavra de Deus. Meu irmão, se contradiz a palavra de Deus, não faça. Simples. Se contradiz, não olhe. Se contradiz, não ouça. Se contradiz, não conserte. Se contradiz, não faça. A palavra de Deus é o norte. Ela tem o princípio. E há muitos que têm errado nas más decisões porque não têm nem consultado a palavra de Deus. Se a palavra de Deus não está coerente com o que a palavra de Deus diz, não faça. Dá para entender, amém? Aí uma vez,
O irmão falou assim: pastor, ora para a gente poder ser abençoado na empresa. Nós estamos com dificuldade, queremos a bênção do Senhor. Eu falei: tá bom. E como estão as coisas? Não, tudo bem, pastor, estamos aí, estamos fazendo. Como estão as suas contas? Ah, está aqui, está beleza. E como você é o processo? Não, pastor, eu vendo sem nota, porque sabe como que é? Não dá para pagar imposto nesse país. Eu falei assim: meu amigo, eu não vou orar. Porque se você está fora de um princípio, como você quer que Deus abençoe você? Dá para entender a diferença? Como você quer a bênção de Deus se você não vive um princípio da palavra de Deus? As más decisões, às vezes, estão claras aí. Você conserte-se, depois deixa Deus trabalhar. Quarto filtro: conheça seu ponto fraco. Diga aí: conheça o seu ponto fraco. Porque quando você conhece o seu ponto fraco, você sabe quando está tocando nele. Veja, se você tem um ponto fraco com mulheres, se você é homem, tem um ponto fraco com mulheres, você não precisa de um cientista da NASA para falar para você: olha, se afaste disso, não vá disso, não demole nisso. É o seu ponto fraco. Quais são os seus complexos? Quais são as suas situações erradas na sua vida? Você tem que saber, tem que ter tranquilidade disso. Uma pessoa insegura com dinheiro, por exemplo, se chegar alguém oferecer alguma coisa ilícita, você acaba caindo. Conheça seus pontos fracos para você tomar decisões corretas e não cair na cilada de Satanás. Quinto filtro: resultado final. Ou seja, sempre pense se essa decisão vai te aproximar de Deus ou vai te afastar de Deus. O que adianta você tomar uma decisão que só te afasta de Deus? Vou te oferecer um trabalho. Você vai trabalhar todo o final de semana. Não tem mais tempo para vir à igreja, mais comunhão com Deus. Será que é uma melhor decisão essa? Não. Depois a pessoa se afasta. E aí, como faz? Um dia eu dei um conselho para uma família que estava com um problema parecido. Uma situação com a filha, né? E contou a situação. Eu falei assim: olha, no meu entendimento, você deveria procurar um outro emprego para sua filha. Porque o fato que ela está se esfriando do relacionamento com Deus, né? Porque o trabalho exigia que trabalhasse todos os finais de semana, as folgas eram durante a semana, e aí não tinha mais relacionamento com Deus, não tinha mais amizades na igreja, não conseguia vir nos jovens, não conseguia, estava uma dificuldade. Aí outro dia eu falei assim: olha, minha filha está saindo do emprego. Eu falei: ó, glória, posso dar um glória a Deus aqui, porque vai ser benção, porque Deus vai abrir uma nova porta, e você vai ver como as coisas vão voltar a entrar nos eixos. Há coisas que, se você vai ver, se já está se afastando de Deus, essa decisão está errada. Mas vamos ver agora 2 Samuel 24:15. Coloca na tela para nós aqui. Vamos lá, mídia, 2 Samuel 24:15. Podemos ler todos juntos? Então, enviou o Senhor a peste a Israel, desde pela manhã até o tempo determinado. E desde Dan até Berseba, morreram 70.000 homens do povo. Por causa do erro de Davi, ou pela má decisão de Davi, Deus puniu e morreu 70.000 homens numa noite. Só para você ter uma ideia, quanto representa esse número? Sabe quantas pessoas morreram na guerra do Vietnã? Soldados, tá bem? Durante 8 anos de guerra, morreram 50.000 soldados. 8 anos de guerra. Em uma noite, Deus matou 70.000. Às vezes a mesma força que te impulsa para a vitória, pode te impulsionar para uma derrota tremenda. Mas vamos tirar algumas conclusões nessa noite das más decisões. A primeira conclusão que eu entendo é o seguinte: uma má decisão vai te tirar o poder, a autoridade e recursos. Ou seja, uma má decisão pode tirar em 1 minuto aquilo que você batalhou 10, 20, 30 anos para conquistar. Sabe quanto custou para Davi estar no trono? Quantas lutas Davi pelejou? Quantas guerras Davi teve que lutar para chegar nesse momento do seu auge? Para numa noite perder 70.000 homens? Uma má decisão. Segunda conclusão que eu vejo é o seguinte: uma má decisão traz morte, tristeza, destruição, não somente para quem a faz,
mas também para muitas outras pessoas. 70 mil homens morreram porque Davi tomou uma má decisão. E aí você tem que pensar agora nas suas famílias, seus filhos, esposa, seus amigos. Porque a gente nunca comete um erro sozinho. Sempre vai influenciar outros numa má decisão que a gente toma. Pensa nesses 70 mil homens. Filhos ficaram sem pais. Negócios quebraram. Nações não puderam ser libertadas porque os soldados foram mortos. Desilusão de muitos, esposas viúvas, filhos órfãos. Pensa se hoje morresse 70 mil pessoas numa noite. Não seria um caos? Terceira conclusão. Uma má decisão pode ser evitada, e se não puder evitá-la, a gente tem que aprender a nos humilharmos. Nós temos que perceber quem errou e atirarmos na presença de Deus para nos humilharmos, para dizer que nós estamos errados, tomamos decisões erradas. Senhor, por favor, ajuda-me. Porque o problema das pessoas é que quando se toma más decisões, a gente é meio incapaz de se arrepender. E quando você não se arrepende, você vai voltar a repetir isso novamente. Então, quando se tem uma má decisão, venha perante Deus e humilhe-se. Pai, perdoe-me, errei. Está aqui tudo bem? Vocês estão meio quietos hoje? Hein, professor Dilson? Mas vamos agora algumas chaves para nos fortalecer a nossa vida, para nós tomarmos agora decisões corretas. Amém? Porque nós vimos aqui os problemas que uma má decisão pode ser na nossa vida, na nossa família, na nossa nação. Mas precisamos aprender com Deus quais são chaves, então, que eu posso aprender para termos decisões corretas na nossa vida. Primeira chave eu chamo de saúde. Ou seja, você tem que ser curado de complexos. Você tem que ser curado de traumas que carrega na sua vida pelos erros que você tomou. Senão você não vai andar para frente. Se você, na sua vida, teve uma experiência de tomar uma decisão errada, com ela teve as consequências, isso vai gerar marcas na sua vida e você precisa vencê-las. Então, a saúde tem que vir, porque muitos têm esse complexo agora, então, ninguém me ama, ninguém me quer, eu causei esse mal para a minha família, e assim vai, e você acaba entrando num ciclo que, de repente, você pode falar assim, olha, eu só trago desgraça para a minha vida, eu só trago desgraça para a minha família, daqui a pouco até você está pensando em morte. A saúde tem que entrar, você não tem culpa da sua ferida, mas a saúde é a sua responsabilidade. Muitas vezes o que aconteceu, o machucado, você tomou uma decisão, você não tem como evitar essa consequência, mas a cura é sua responsabilidade. Chegue aos pés de Jesus. Necessitamos de saúde desses traumas, dessas emoções que estão danificadas. Dá para entender, amém? Segunda chave, fé em Deus. Ou seja, nós precisamos entender que se você não tem como agarrar a cilada do homem, quando você tem a bênção de Deus na sua vida, você não precisa errar. Creia que Deus tem saídas para você. O mundo sempre vai oferecer aquilo que é melhor, que é mais fácil, aquilo que aparentemente vamos lá, vamos ganhar uma vantagem. Mas Deus tem bênçãos para a sua vida e você precisa confiar em Deus, precisa ter fé em Deus. Tem que rejeitar oportunidades que os homens aparecem para que a oportunidade de Deus chegue, meu irmão. Não tem jeito, tem que confiar no Senhor. Semana passada veio uma pessoa me procurar. Eu nem conheço. Falou que é parente de uma pessoa que eu conheço. Aí chegou assim, pastor, tem um negócio sensacional. Aí eu já fico meio, tá bom, né? Estou pensando que é alguma coisa espiritual, mas não, vê lá. Pastor, tem aqui uma oferta para o senhor. Veja bem, uma oportunidade. O senhor está em obras, né? Estou em obras. Pois é, pastor, olha aqui. Se o senhor comprar isso aqui, todo jeito. Assim, olha aqui a possibilidade de ganhos que o senhor vai ter. Aí ele me ofereceu, eu vou falar até uns números aqui, vai ser um negocinho que eu tinha que pagar 350 mil reais. Eu falei, não sei onde ele achou que eu tinha 350 mil reais. Né?
Mas pastor, o senhor pode ganhar 8 milhões. Uau. Até balancei. Eu falei, meu Deus, 8 milhões, ia me ajudar para caramba. Eu falei assim, tá bom. Aí eu falei assim, pastor, eu só quero 40% dos 8 milhões. Ah, tudo bem. Eu falei assim. Eu falei, amigão, eu falei assim, muito obrigado pela proposta. Mas talvez você esteja confundindo o que é o nosso propósito aqui, né? Assim, aqui é uma casa de Deus. Eu falei assim, os recursos são para ser usados na obra de Deus. Primeiro que eu não tenho os 350 mil, muito obrigado, né? E nem se eu tivesse essa proposta, não cabe nos princípios que eu tenho. Não cabe nos princípios que eu tenho, nem pessoais e nem na responsabilidade da liderança da igreja. Assim, então, apesar de ser tentador, né? Aquela tentação, né, que a gente leva um tombo danado, né? Apesar de ser tentador, assim, eu prefiro confiar em Deus, né? Que me dá o sustento que eu preciso. Né? Muito obrigado. Passe bem, boa tarde, passa ali, toma um café e está tudo certo. Meus irmãos, ou a gente confia em Deus, ou a gente vai ser facilmente enganado por situações que o diabo quer trazer rasteira. Eu não sei se alguém cairia nisso, nem também quero julgar se isso é um golpe, não, porque também não faria de qualquer jeito. Mas há muitos que às vezes têm dificuldade, ou está vivendo uma dificuldade tão grande, acha que isso é salvação. Deus mandou uma pessoa que eu vou ganhar 8 milhões. E na verdade, é um tombo maior para você se afundar de vez e se acabar. Confie no Senhor. Está em dificuldade? Confie no Senhor. Senhor, me traz a direção certa. Que os homens, o que eu ouça dos homens não seja palavras que me atente meu coração, mas a palavra do Senhor é a que eu quero ouvir, que eu quero caminhar. Olha o que diz em Filipenses 4,19. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Amém? Essa tem que ser a nossa confiança. É Deus quem supre as nossas necessidades. Não é projetos mirabolantes de homens, é Deus. Crê nisso, amém? Terceira chave, faça as coisas mais devagar. Essa é ótima. Faça as coisas mais devagar. Antes de tomar uma decisão, pause. Dá um stop. Ou seja, põe uma pausa na sua vida. Não tome decisões rápidas. Porque uma má decisão, em 1 minuto, pode te dar, de repente, mais de 20 anos de dor de cabeça. Agora, olha que importante. Nunca tome decisões com as suas emoções sendo positivas ou negativas. Porque as emoções têm que sair desse contexto da decisão. Você não pode, por exemplo, tomar uma decisão se você está deprimido. Não vai funcionar. Então é preciso ter um tempo para você sentar, pensar e pensar nas diferentes consequências que a sua decisão pode dar ao longo da sua vida na situação. Percebe quando você toma uma decisão, você nunca pensa na consequência? Se você pensar na consequência, pode ser que você tome uma decisão diferente daquela que você está tomando. Então não tome as decisões por impulso. Ou seja, toda decisão emocional acaba terminando sendo uma má decisão. Quarta chave. Nós necessitamos de mentores corretos. Aí você vai perguntar, mas o que é ser um mentor correto? O mentor correto é aquele que nunca vai dizer o que você quer ouvir. É isso aí. Você conhece a história da Esther? Mardoqueu era o mentor da Esther. A rainha Esther, bonitona, lindona, está tudo certo. Mardoqueu chega e diz para ela, ó filha, se você não se posicionar, o que vai acontecer é que você e sua família vão acabar mortos daqui a pouquinho por uma má decisão que você deixou de fazer. Tenha mentores corretos. Aquele que fala a verdade, não necessariamente o que você quer ouvir. E a quinta chave, tenha princípios claros e invioláveis. Diga aí, princípios claros e invioláveis. Ou seja, meu irmão, você tem que estabelecer princípios na sua vida, que quando alguém vier te propor alguma coisa fora desses princípios, você diz, não, eu não faço isso. Você tem que ter ideias pré-concebidas, princípios que estão no lugar. Esta é a maneira que eu procedo. Dá para entender, amém?
Então nós temos o direito de estabelecermos princípios na nossa vida? Sim. Esses princípios, vivermos por esses princípios? Sim, desde que sejam derivados e norteados pela palavra de Deus. Senão você vai se perder. Você tem que estar disposto, às vezes, a perder dinheiro. Eu perdi 8 milhões. Tem que estar disposto a perder, às vezes, amizades. Essa é duro. Porque amizades, às vezes, vão te levar para o tombo. Tem que estar disposto a perder, às vezes, oportunidades. Quando você vai dizer assim, não, eu não faço desse jeito. Essa forma não é boa para mim. Vai contra os meus princípios. Sabe que Deus se ofende quando você toma o que é dele e troca por coisas insignificantes. Davi acabou fazendo isso. Mas Deus também se ofendeu quando Esaú trocou sua primogenitura por um prato de lentilha. Deus também se ofendeu quando você troca as coisas da carne pelas coisas do Espírito. Deus também se ofende quando você escolhe o mundo ao invés do reino de Deus. Deus se ofende quando você escolhe uma coisa inútil, que não tem valor algum, sobre as coisas que Deus tem valorizado na sua palavra. Ele detesta isso. E é importante que você conheça essas coisas, porque é nessas coisas que o diabo vem com sutileza nos forçar para que nós tomemos más decisões na nossa vida. E hoje a minha atribuição hoje é dizer para você que é um espírito trabalhando na minha vida, na tua vida, para que nós tomemos más decisões e nos vejamos em problemas futuros. E o pior é que esse espírito está convencido que você pode tomar uma má decisão e continuar tomando as más decisões. Veja que o diabo mesmo não sofreu nenhuma má decisão por causa de Davi. Quem sofreu foi Davi, sua família, seu legado, seu reino e as pessoas. Mantenha isso em mente, meus irmãos, que cada vez que o diabo te empurre a decidir algo que é ruim, coisas que não têm nenhum valor espiritual, você tem poder e autoridade de Jesus para dizer, não, eu sou um servo de Deus, e eu vou me pautar naquilo que o Senhor tem para a minha vida, para sair vitorioso. Amém? Hoje foi ensino. Mas eu te convido você a ficar em pé. E te convido você a tomar uma posição hoje. Eu te convido você a tomar uma decisão correta. Porque às vezes você tem tomado decisões erradas. Por qualquer uma dessas situações que eu comentei aqui. Mas Deus nos alerta na palavra dele, justamente para que nós possamos aprender a tomar decisões certas. E eu fiquei pensando, mas Deus, essa mensagem é meio fora do que eu gosto de pregar. Eu gosto de pregar do inferno, do Espírito Santo e tal, né? Mas aprender a tomar decisões corretas vão nos trazer uma vida mais em paz. Vão nos trazer uma vida mais alinhados com Deus, com o Espírito Santo, daquilo que Ele tem como propósito para nós. E talvez você esteja hoje aqui, esteja aguardando respostas de Deus para a sua vida, para algumas situações. E o que eu quero orar hoje, pela sua vida, é que o Espírito Santo te dê um direcionamento da decisão correta. Dá para entender, amém ou não? Porque às vezes você está no impulso, ou está afoito, eu já fui afoito às vezes, nossa, eu preciso acontecer isso, e você começa a dar ouvidos, aonde o inimigo vai colocando ciladas, e depois um abismo leva outro abismo, e leva outro abismo. Que Deus hoje nos dê a graça de nós fecharmos essas portas, onde o inimigo pode vir e trazer-nos desconforto, trazer complicações, no casamento, nas finanças, em situações. Eu fico pensando, pessoal, se eu fosse louco o suficiente e desse o dinheiro para esse rapaz, que confusão podia ser.
E às vezes a gente cai. Eu já caí em ciladas assim. Então nós temos que estar muito alinhados, muito afinados com o Espírito Santo de Deus. E você de repente tem decisões que você precisa tomar. De repente tem decisões que você está aguardando para essa semana. E você fala: Senhor, e aí o que eu faço? Qual é o caminho? Busque daquele que tem a fonte de toda a sabedoria. Busque em Deus, que Ele vai te trazer a resposta certa, em nome de Jesus. Às vezes não é aquilo que você está achando, às vezes é outra coisa. Mas Deus tem a resposta certa. Você crê nisso, amém? Eu quero orar com todos que tenham resposta ou estão aguardando respostas de Deus. Ou que tem que tomar uma decisão, que ainda estão na dúvida. Qual decisão? Se você está nessa situação, vem para frente, eu vou orar pela sua vida, para que o Senhor dê um direcionamento para você especial e sobrenatural nesta semana. Eu ouso dizer que essa semana Deus vai responder claramente para alguns aqui. Às vezes é no seu trabalho, você está aguardando uma resposta aí, uma promoção, uma situação. Às vezes é no seu casamento com o seu filho. Pode ser tanta coisa. Às vezes na dificuldade que você tem nas suas lutas diárias. Pois é, né? Deus estava certo, viu? Deus estava certo. Glória a Deus. Eu creio que vocês que estão aqui na frente é porque tem, vamos chamar assim, né? Talvez preocupações e que a gente quer acertar, né? Ninguém quer errar, né? A gente quer acertar, a gente quer estar no caminho certo de Deus. E a gente precisa confiar que o Senhor vai dar um direcionamento. Um direcionamento. Pegue todos esses conselhos que o Senhor trouxe na sua palavra, desse texto. Põe como um crivo. Põe como os filtros, como eu coloquei, filtros para você ir tirando dúvidas. Para que depois chegue aquilo que você tem que tomar como decisão, tenha uma confirmação do Senhor. Mas o Senhor tem batido no meu coração que Ele vai trazer respostas claras. A resposta clara é aquela que não traz medo, não traz confusão. É aquela que vem de uma forma sobrenatural. É aquela que vem que você tem paz no seu coração. Essa o Senhor trouxe. É aquela porta que você não precisa arrombar. É aquela porta que você não precisa empurrar para dar certo. Ela se abre sozinha. Vai chegar na sua vida. E aqui eu estou profetizando para você, para alguns aqui. Há portas que vão chegar na sua vida, que vai chegar assim tão natural que você nem vai entender. Mas como aconteceu isso? É porque essa veio de Deus para você. Onde vem de Deus não há confusão. Onde vem de Deus não tem medo, não tem dúvida. E o Senhor aqui para alguns vai trazer uma porta clara. Você fala assim: meu Deus, só pelo Senhor. Crê nisso? Eu não sei a sua luta. Você vai colocar, quando estiver orando, você vai colocar essa sua situação, aquilo que te aflige, aquilo que te faz ter dúvidas, aquilo que você está aguardando o Senhor, põe no altar de Deus, porque o Senhor está vendo através do seu Santo Espírito, e vamos deixar o Deus trabalhar no nome de Jesus, amém? Feche seus olhos, igreja, todos nós. Pai, em nome de Jesus, Pai, ouvimos a Tua palavra nessa noite, Senhor, uma palavra de instrução, ó Deus, e vemos como o inimigo quer atrapalhar a nossa vida, como Satanás quer nos derrubar. Mas, meu Deus, estamos aqui porque, meu Deus, cremos no Senhor. Somos Teus filhos, Pai. Ó Deus, e confiamos no Teu agir sobre a nossa vida, Pai. Acima de todas as coisas, confiamos na palavra de Deus. Ó Deus, a Tua palavra que diz que nós somos herdeiros com Cristo Jesus de todas as bênçãos celestiais e materiais. E, meu Deus, aqui estão Teus filhos que têm lutas, que têm dificuldades, que têm talvez questionamentos, qual porta ir, por onde ir, ou estão aguardando situações das Tuas mãos, aguardando no Senhor, ó Deus, Pai, que portas sejam abertas. Pai, acima de todas as coisas, colocamos a nossa vida no Teu altar agora, e confiamos que o Senhor tem o caminho certo, Pai.
Então, em nome de Jesus, eu peço ao Senhor, traga, Senhor, o caminho certo nesta noite, Pai. Traga uma resposta, a porta certa sendo aberta no nome de Jesus, Pai. Aquela que não traz confusão, aquela que não traz medo, aquela que vem do Senhor de uma forma especial e sobrenatural. Meu Deus, abra, Senhor, agora neste momento. O Senhor tem ouvido a oração, a súplica dos teus filhos nessa noite, Pai. E em nome de Jesus, ó Deus, confiamos que o Senhor tem respostas para nós nesta noite, Pai. Ó Deus, como o Senhor já confirmasse no meu coração, ainda esta semana, Senhor, abra portas, mas as portas certas, Senhor. Meu Deus, afasta, Senhor, aqueles que vêm só para roubar, para matar, para destruir, para trazer calote, para trazer problemas na nossa vida. Vai afastando, tira do nosso caminho, Senhor. Venha do teu Santo Espírito uma proteção agora sobrenatural, Pai, fazendo-nos trilhar os caminhos certos, os corretos. Meu Deus, que nunca nos afastemos dos teus princípios, nunca nos afastemos da tua palavra, e que tenhamos fé no nosso coração que o Senhor há de prover, há de abrir portas, há de nos direcionar no caminho certo, nas decisões corretas, porque somos teus filhos, Pai. Então, meu Deus, abra os nossos ouvidos para ouvir a tua voz, abra os nossos olhos para ver a tua mão, o teu caminho, abra nossa mente para entender aquilo que o Senhor tem como propósito da nossa vida, Pai. E, ó Deus, nos direcione no caminho certo, Pai, porque queremos lhe servir, queremos estar debaixo da tua vontade, Pai, e confiamos que o Senhor tem muito mais para nos abençoar, muito mais para fazer sobre nós, sobre nossa família, e entregamos a nossa vida, nosso futuro nas tuas mãos, no nome de Jesus. Louvamos a ti, amém, amém. Aplauda o Senhor.